Hello, students, tudo bem? Estou abrindo esse vídeo para tirar algumas dúvidas, né, que enviaram sobre os pronomes, né? A gente viu 5 tipos de pronomes na nossa aula e aí eu passei vários exercícios de revisão e consolidação para vocês, além daqueles que a gente conversou juntos, né, no nosso encontro, né, da aula passada. E aí, vim trazer uma outra explanação, né, uma segunda explicação, além da aula passada, até porque tinha gente que não estava presente. E aí teve dúvida agora na atividade. Bom, esses 5 pronomes são bem simples, né, de uso. Por quê? Porque a regra para cada um deles é muito objetiva. O subject pronoun, que é o primeiro deles, o nome já diz subject form. Então, é quando é sujeito, quando ele está na posição de sujeito. E o que marca a posição de sujeito, né? É estar na frente do verbo. Então, eu trabalho, I work. Ela estuda, she studies, né? Vai ser sempre antes do verbo, esses da primeira coluna, né? I, you, he, she, it, we, you and they. Como nós vimos, né? I, eu, you. Você, lembrando que you também pode ser vocês, né? No plural. He, ele, she, ela, it. Ele ou ela usado para coisas, animais, né? Também. We, nós, you, aqui no plural, e they, eles ou elas. No exercício, eu coloquei até you, plural, para saber distinguir se vocês estavam percebendo, né? Qual forma do you utilizar. Agora vem o segundo pronome, que é o object form, né? Object pronouns, né? Eles vêm depois do verbo, por isso o nome object form. Então, por exemplo, você me ama. You love me, né? Então, me, you, him, her, it, us, you and them. Né? Então, vai ficar dessa forma cada um dos pronomes quando vier depois do verbo na frase. E aí, gente, quando a gente fala de possessive adjective e possessive pronoun, o segredo é lembrar da função do adjetivo no inglês e da posição que ele toma também nas frases. O adjetivo, qual é a função dele? Como o nome já diz, adjetivar um nome. Ele vai qualificar alguma coisa. E a posição do adjetivo no inglês é sempre antes do substantivo, né? Então, my car, my house, her book, né? Ele vem sempre antes de alguma coisa porque ele está qualificando aquela coisa, né? Aquele nome, aquele substantivo. Então, esse é o segredo. Vai vir sempre na posição anterior a substantivos na frase. My, your, his, her. It's, our, your e their. Our house is big. Né? Nossa casa é grande, né? Então, sempre antes do objeto. Agora, os possessive pronouns, pronome possessivo, já é o contrário. Ele vai vir no final da frase, ou ele vai vir substituindo aquele nome para você não ter que repetir. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora da casa, né? Se eu quiser falar, a sua casa é grande, a nossa é pequena. Então vai ficar your house, né? Your house, porque vem na frente de house, your house is big. Ours is small. Por que eu uso ours? Porque eu não estou repetindo a palavra casa, ok? Ours is small. Então, ou no final da frase, ou substituindo o nome. Nesse exemplo que eu dei agora, eu estou substituindo quando eu falo ours is small. Não terminou a frase com ours. Mas eu posso falar assim, aquela é a sua casa, esta é nossa. Aí já está terminando a frase. Como é que vai ficar? That is your house. Aquela é a sua casa. This is ours. Essa é a nossa. This is ours. Como está vindo no fim da frase, this is ours, eu vou usar essa forma do possessive pronoun, que é a forma utilizada no final das frases. Perfeito? E aí a gente tem também o reflexive pronoun, que é um pronome reflexivo, muito simples também, porque o uso é o mesmo da língua portuguesa, basicamente. Quando eu tenho a pessoa
fazendo ação, sendo agente, e sofrendo a ação também, sendo objeto. Então, a pessoa faz e sofre. Por exemplo, eu me cortei. Eu cortei e eu fui cortado. I cut, né, de cortar. I cut myself. Ela fala consigo mesma, né? Ela fala sozinha. She talks, né? Ela fala, she talks to herself, ok? Então, a pronúncia, para quem quiser pegar, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves, ok? Então, esse é o uso, né? Quando a pessoa faz ação e sofre ação. Ou então, por exemplo, se expressar, né? Você está expressando e você está sendo expressado, né? Já que é você mesmo que está ali colocando, né, uma frase, enfim. Então, eu quero falar assim, eles ou elas, né, se expressam bem. They express themselves well. They express themselves well. Ok? Então, basicamente, essa é a explicação, né, desses 5 tipos de pronomes. E aí, quem ainda assim tiver dúvida no exercício, é só me mandar mensagem. Lembrando, né, eu coloquei todos os 2 exercícios, para quem perdeu algum, é só fazer ele pelo site que você vai ter a sua presença, né, relativa àquela aula. Né? A gente fez esses exercícios ao longo do curso, né, aqueles exercícios iniciais, e aí eu coloquei mais exercícios de consolidação. Hoje a gente vai dar uma olhada no simulado, e aí eu botei o simulado também já em formato de link, né, para quem quiser adiantar e pegar essa última nota aí, né, que seria referente à aula de hoje, né, a aula final do curso. E aí quem já fizer, já me enviar, já fica com essa nota também, com essa nota não, né, que a gente não trabalha com nota, já fica com essa presença, né, computada, né, mesmo antes da nossa aula, porque a gente já trabalhou questões de simulado, questões de concurso, questões de mestrado, né? E aí hoje a gente pegou uma prova inteira, a diferença é essa, uma prova com 20 questões, e aí hoje a gente vai dar um panorama, né, nessa prova inteira, né? Vamos fazer essa prova juntos para a gente poder justamente ver a parte da avaliação no inglês, como é que funciona. Inclusive, a gente vai ver que é parecido também com o TOEFL, os exames internacionais, é parecido com o Enem. Não dá muito para fugir do modelo. A única coisa que foge são as entrevistas de emprego, né? Porque elas são mais focadas. Ainda assim, hoje a gente vai ver quais são as 5 perguntas clássicas dos processos seletivos em entrevistas de emprego. Então, é bem tranquilo também. Basicamente, o que se pergunta é: talk about your strong points and weak points. Tem gente que fala assim, né? Pontos fortes e pontos fracos. Tem gente que pergunta: talk about your strengths and weaknesses. A gente vai ver isso junto. Uma outra é: do you have any hobbies? Ou então, talk about yourself. Você tem algum hobby? Fale sobre você, ali para ter o quebra-gelo, né? E é bom a gente chegar com esses pontos preparados. Outra pergunta muito comum é: describe your experience. Ou então, talk about your experience. Fale um pouco da sua experiência, né? Uma quarta pergunta que aparece muito é: talk about a challenge you had and how you overcame it. Ou então, talk about a difficult situation you had and how you dealt with it. Fale sobre uma situação difícil, um desafio que você teve e como que você superou, o que que você fez para superar esse desafio no seu trabalho, né? E a outra pergunta, que é super comum, é voltando para o futuro. How do you see yourself in 5 years? What is your goal for the future? What do you expect for the future? Né? O que você espera do futuro? O que você espera? Onde você quer estar daqui a 5 anos, né? Ou então, quais são suas ambições? Então, é bem importante chegar num processo seletivo com um repertório já preparado para falar do passado, para falar de você hoje, seus hobbies, o que você pensa, suas inclinações, né, profissionais, e também para falar do futuro. A gente vai fazer isso destrinchadamente na aula de hoje, e vamos também
falar do simulado. Além, é claro, de comentar dúvidas, caso vocês tenham alguma, nessas 12 questões, né? Nessas 12 atividades do curso, que a gente vai comentar também na nossa aula, perfeito? Então, qualquer dúvida, já anota, já deixa separado para a gente escurecer juntos na nossa aula, às 3h10, lá na sala 105, ok? A gente se encontra lá e mandem mensagem também, tá? Até a aula, não tem problema. Estou aqui respondendo, estou aqui disponível para a gente tirar dúvida. Aliás, inclusive, isso não se restringe ao curso. Eu sempre falo que eu não sou professor na aula, eu sou professor na vida. Então, eu sempre estou aberto a perguntas sobre processos seletivos, exames internacionais, entrevistas, enfim, que fiquem super à vontade para me perguntar, para mandar mensagens, né? Inclusive, essa aula do ESP, que é o inglês para leitura, o inglês para exames, é uma aula que eu ofereço online, né? No curso Quilombo Bilíngue, que é um curso aberto que a gente dá para membros, né, do coletivo e para pessoas que não têm acesso à língua inglesa. Então, as aulas ficam gravadas no YouTube. Vou até colocar o link para vocês, que aí, se alguém quiser, pode acompanhar também. Esse é um curso que a gente oferece de maneira gratuita, né, para todo mundo que precisar. E eu acho que é uma forma que a gente tem, né, no coletivo de retribuir a sociedade, né, por todo o apoio que a gente recebe, tem recebido, na verdade, ao longo desses 5 anos de atuação com famílias, empresas, escolas, a universidade, né, a própria UERJ abriu as portas para mim por conta do trabalho no coletivo Pais Pretos Presentes. Então, nada mais justo, né, do que eu retribuir, oferecendo, estendendo essas aulas também ao corpo discente da UERJ. Então, fiquem super à vontade para acessar as aulas que estão no YouTube. Vou deixar o link da playlist para quem quiser assistir as aulas passadas, frequentar as aulas futuras. Tamo junto sempre. A gente se encontra mais tarde. See you. Goodbye.